Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E como diz o rapaz que faz, e até boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estamos aqui na presença dele, o ilustre, que está igual eu também, com a cabeça um pouco brilhando, né? Pastor, professor Roberto Loyola, né? Que nós vamos aqui hoje dar continuidade à nossa série, né? Sobre a viagem de Jesus da Galiléia a Jerusalém, parte 3. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. Um prazer inenarrável estar na vossa Mui- companhia. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar nessa hora matinal, começando a reviver os momentos do Evangelho. Aos nossos ouvintes, que você esteja sendo inspirada a ler o Evangelho de Marcos. E quando você for ler o Evangelho de Marcos, não se esqueça de olhar para Jesus, o Jesus de Nazaré, que protagoniza esse grande feito que é a boa notícia. Show de bola. Então, eu coloquei aqui embaixo, né? Da Galiléia a Jerusalém, parte 3. Nós estamos aqui nessa caminhada, né? Rumo a Jerusalém. E agora a gente vai falar um pouco sobre a atuação de Jesus fora da. Ele vai começar ali na sua região mesmo, né? Na Galiléia. E depois ele vai é, expandir seu ministério e vai fazer, então, uma saída, né, desse movimento, e ele vai encontrar pessoas ali, vai encontrar situações em que ele vai ser questionado, né? Como, por exemplo, a mulher Ciro-Fenícia, que ela era uma estrangeira alheia à cultura de Israel, e ele vai atendê-la. A filha está possessa e ele vai atendê-la. Depois ele vai fazer uma outra multiplicação dos pães. E aí também ele vai fazer essa ação fora do seu ciclo geográfico original. Então, ele vai começar a atuar agora também nas casas, né? Ele vai começar a atuar nas casas porque as sinagogas fecham então a porta para o seu ministério e ele então começa a ser alguém que está atuando de maneira muito mais aberta aos povos de fora. O Evangelho de Marcos, pastor Loyola, ele, diferentemente de Mateus, né, porque Mateus ele é bem delimitado, né? Ele vai delimitando ali até mais ou menos capítulo 10, né, capítulo ali 12, 14, Jesus falando exclusivamente para a nação judaica, né? Por isso que ele fala, veio para os seus rejeitaram, então ele dá um enfoque. Quando ele manda ainda na missão, ele fala, ó, vá na casa, se a vossa paz permanecer e tal. Primeiro vá as ovelhas perdidas à casa de Israel. E aí, segundo o teólogo Albert Schweitzer, depois da consciência messiânica despertada em Jesus, no sentido de entender a sua missão, da amplitude da sua missão, ele vai então àquilo que é chamado gentios e abre então para as pessoas que são de fora. Aqui no Evangelho de Marcos, como é um evangelho mais curto, mais resumido, essa situação já aparece aqui no capítulo 6, né? Que é aí talvez um terço do Evangelho já, e ele vai já rompendo com essa dinâmica territorial, digamos assim, restrita ali àquela região da Galiléia, da onde ele saiu, etc. e tal, e ele vai caminhando para as regiões de Tiro, Sidom, Dalmácia, ele vai andando ali para alguns lugares e vai curando pessoas e vai pregando o evangelho. E aí, também, à medida que isso acontece, pastor, o chamado segredo messiânico, né? Que alguns teólogos dizem, até no capítulo 8, que ele cura aquele cego em duas prestações, a gente brinca, né? Primeiro ele enxerga os homens como árvore, depois ele começa que ele enxerga normalmente. Algumas pessoas falam, mas por que aquilo, etc e tal. E ali já é revelado, então, de fato, o segredo messiânico de Jesus. Então, o que vai acontecer aqui nessa passagem? Ele sai de um caráter de uma missão particular, de uma missão singular para uma missão plural, de um caráter particular para uma dinâmica universal, de um caráter exclusivo, entre aspas, se a gente pode usar assim, para a população, o povo de Israel, e ele vai abrangendo pessoas que estão ao redor e também são simpáticas à palavra e querem se abrir para essa novidade do reino. E aí também, pastor, eu já vou passando a bola para não ficar só eu falando aqui, Jesus, ele sinaliza para nós que a ideia da manifestação do reino de Deus, ela é plural e dinâmica.
Porque se fecha a sinagoga para o ensino, as casas se abrem. E à medida que as casas vão se abrindo, o que ele está querendo dizer isso? Os lugares mais improváveis, né? Porque até então as casas eram lugares restritos e a religião era praticada, obviamente que tinha ali a questão da devoção familiar, etc. Mas o espaço da religião era um espaço mais restrito à questão da sinagoga e à questão do templo. E o Rabi Jesus de Nazaré, o Rabone Jesus de Nazaré, ele vem quebrar ainda mais um paradigma, fazendo então esse ensino nas casas, essa cura nas casas e despertando mais uma vez a ira dos religiosos da sua época. Então, pastor, o que o senhor pode falar sobre isso? Quais são as suas impressões, né, nessa perspectiva mais pastoral? Eu penso que o Jesus de Nazaré, ele, no primeiro momento, conforme você até sugere, ele implicitamente está como filho de Deus. O seu messianismo está implícito na primeira parte, né? E aos poucos, até conforme Joaquim Jeremias, esse messiado ele é admitido por Jesus, né? Então é interessante perceber que os escritores do Evangelho eles não deixam, é como se ele deixasse uma surpresa aí, um desembocar, um ápice aí na sua redação, no seu texto, né? Mas olhando para Jesus andando aí na região da Galileia e depois extrapolando para outras áreas, na pessoa da mulher cirofenícia, a gente pode aproximar a proposta desse evangelho para, para pensarmos os movimentos migratórios e os desafios que os movimentos migratórios impõem sobre os imigrantes, né? Por exemplo, nós temos uma mulher cirofenícia que tem um problema de saúde, ela está num país estrangeiro, e é interessante como na redação, no diálogo da mulher cirofenícia com Jesus, aparece a tensão entre judeu e estrangeiro, né? Porque os cachorrinhos estão comendo o que cai das migalhas do seu senhor, da mesa dos seus senhores. E quando os escritores, meio assim, a gente sabe que Jesus não escreveu nada, né? A gente sabe que Jesus está sendo lembrado aí através da tradição oral, etc. Então, essa construção do discurso ali, do diálogo entre Jesus e a mulher cirofenícia, é uma peça literária para fazer a gente pensar e traz ali para a gente aprender, né? Uma delas é a presença dessa pressão cultural, desse lugar vivencial, que não deixa de aparecer na redação do Evangelho. Uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia é que a Bíblia ela não esconde as questões inerentes às personagens, ao lugar vivencial dessas personagens e ao contexto da época. A Bíblia arrasta tudo, né? A Bíblia mostra tudo, digamos assim, ela joga no ventilador, né? Ela explicita. Então, ali está posto a questão entre estrangeiro e judeus, né? A essa altura do campeonato, a prática da hospitalidade israelita, que é uma coisa cara à Torá, né, para os hebreus desde sempre, não sei como é que estava nessa época, mas estava muito bem distante da prática antiga, e a mulher age como uma teóloga, digamos assim. Ela teologiza. Porque quando Jesus diz assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí dentro dessa expressão está todo um discurso que arrasta o tradicionalismo judaico de que somente os filhos de Abraão é que têm direito à bênção. Aí, nessa expressão, arrasta toda
toda uma maneira cristalizada de pensar o plano de Deus circunscrito à nação de Israel. E mais, a raça também, as idiosincrasias e os preconceitos e as discriminações em relação aos estrangeiros. E aí, o Evangelho de Marcos faz questão de mostrar que isso existe, que existia essa tensão, mas faz questão de colocar sua opinião, né? Qual é a opinião do Evangelho de Marcos? É a segunda parte, quando a mulher diz assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, ou seja, é uma teologia de estrada, essa teologia aqui que ela está fazendo, é uma teologia de estrada, é uma teologia cotidiana, é uma teologia no interstício do desafio, e a resposta dela é estonteante. Jesus, no diálogo, ele aceita, ele tem que admitir. Né? Tem que admitir. Então, esse registro no Evangelho de Marcos é uma forma de quebrar, né, essa porta que está fechada para os estrangeiros e essa visão assim, fechada de que o Evangelho é só para uma etnia ou é só para uma classe social. O Evangelho é só para, vamos imaginar aqui, pensar o Evangelho só para os socialmente regularizados, né? O evangelho só para uma casta, o evangelho só para um tipo de gênero, né? O evangelho só para um tipo de tradição. Ou seja, você tem um evangelho sendo captado, sendo degustado por outras culturas agora. Né? Então, pastor, você está falando aí, uma coisa também que é importante a gente lembrar, né? Eu lembro que a gente, quando começou lá na primeira nossa conversa, eu lembro de uma frase sua, que o senhor falou assim, o Evangelho de Marcos, Jesus fala pouco, né? O autor dá pouca voz para Jesus, né? Ele quase que não se manifesta, ele vai falando aos poucos, né? E é interessante o senhor trazer essa reflexão, porque aqui, obviamente, dada a proporção textual, né, de personagem tal do texto, essa mulher, ela tem o protagonismo da fala, né? E é interessante a gente pensar que é uma mulher estrangeira, né, falando. E aí o senhor traz um outro elemento que eu nem tinha, é uma mulher estrangeira fazendo teologia, né? Olha a questão. Ela não está só falando, porque falar todo mundo fala, né? Tem um ditado popular que fala assim: quem tem boca fala o que quer. Mas essa mulher, ela não só fala, ela faz teologia. E a resposta dele, além dela fazer teologia, ela faz a doxologia. Ela confessa, ela glorifica, ela faz uma afirmação de fé. E aí nos leva a entender que o reino de Deus, ele é tão plural, ele é tão dinâmico, ele é tão subversivo, que da onde a gente menos espera e da onde da onde a gente menos, digamos assim, suspeita, sai teologia. A teologia, ela sai da onde a gente menos suspeita. E uma outra questão, que o Rubem Alves, né, nosso grande mestre, vai dizer: a teologia, ela se faz no cotidiano. E quem pode fazer teologia? Todas as pessoas. Qualquer um pode fazer teologia. Não só eu, o senhor formado, né, temos aí aos pés dos Gamaliéis da vida que nós estudamos, graças a Deus, mas qualquer um pode fazer. E talvez, eu digo talvez, né, não desprezando a teologia acadêmica, talvez aquela teologia do pé no chão, do cotidiano, do dia a dia, talvez ela tenha muito mais sentido, muito mais alcance, muito mais valor no sentido de despertar o sentimento e levantar um questionamento do que, às vezes, elucubrações teóricas, etéreas, metafísicas
que discutem coisas que não têm sentido. Essa mulher, ela faz uma teologia que dá sentido para a vida. Não é uma teologia, não é uma coisa assim que a gente fala, né? Igual a gente estava ontem discutindo aí, eu estava numa aula, supralapsarianismo, infralapsarianismo, o decreto antes, o decreto depois, a graça, ela está falando assim, ó, minha filha está doente, ela está terrivelmente endemoniada, e você está meio que se negando aí, mas eu quero te dizer uma coisa, até o cachorro come da migalha. Então você vai negar para mim essa graça? E aí é a virada de chave, né? É a virada de chave. Em outras palavras, ele está dizendo assim, falou assim, ó, né? Se eu pudesse, se esse diálogo talvez tivesse mais, a gente tivesse mais acesso, ela fala ali, ó, você foi em um monte de lugar. Tem gente que deveria te reconhecer e não te reconhece. Tem gente que está fechando a porta para o senhor. Tem gente que está te tratando como alguém, como um charlatão. Eu olho para o senhor e falo, ajuda minha filha, porque eu sei que aí tem poder. Ela poderia dizer ainda assim, até tua família não quer nada contigo, né? Tua família não te reconhece, né? É muito interessante essa questão da... E aí, o Jesus, ele é apresentado nesse diálogo, nesse fórum teológico com essa mulher, como alguém que tem alguém que tem como um mestre, né, como um Rabboni, que tem a maturidade de se manter no nível horizontal com, digamos assim, a suposta aluna ali, né? Quer dizer, ela fala de igual para igual, ela discute o tema do sentido da teologia, do sentido de Deus, do sentido de quem Deus acolhe e quem Deus quer abençoar, ali de igual para igual. E a gente, com isso, a gente pode trazer aqui, como você fez também, o papel da teologia, né? Qual é o papel da teologia em Marcos, né? No movimento de Jesus, a teologia está na estrada. O Rui Josenberg, nosso querido professor, né? Você deve lembrar dele. Ele fala dessa teologia da estrada e da teologia do balcão. A diferença entre a teologia do gabinete e a teologia da estrada, do caminho, né? É uma teologia que se forja no caminho, se constrói no caminho. Então, eu percebo que o movimento de Jesus, ele é tão capilar, né, que ele vai entrando nas aldeias, nas casas. Né? Ele não anda somente nas cidades. Ele não faz cruzadas nas cidades e fica num ponto esperando o povo chegar para essa cruzada. Ele vai entrando de casa em casa, de maneira capilar, de maneira informal, vai visitando crianças, idosos, parentes, todo o clamor que é feito em relação a ele, ele vai atendendo na medida do possível, mas ele não cura, não atende todos, é claro. Então, um Jesus que se permite expandir. Né? Agora, por que cargas d'água? O cristianismo, pós esse movimento, ele perdeu a trilha desse Jesus de Nazaré. Porque o movimento de Jesus de Nazaré ele vem confrontar esse fechamento do judaísmo em manter apenas aqueles que etnicamente estavam ligados à árvore genealógica judaica. Né? Então, Jesus vem dizer que o vinho é para ser servido para outras pessoas também. Então, essa mulher sirofenícia ela tem o papel de fazer uma teologia missionária. Teologia missionária transcultural. Né? Eu ia escrever aqui a pergunta, né? Por que o vinho, por que o caminho se perdeu, né? Várias respostas podem ser dadas, né, pastor? A gente tem aí a questão que a gente sabe da institucionalização do cristianismo por parte de Roma, a gente tem a ideia de que a igreja ela virou um braço do Estado, né? E uma das maneiras de se perpetuar ali o Estado na época da Idade Média, né? E se perpetuar ali algumas benesses do poder.
A clericalização da igreja, a gente também não pode esquecer disso, né? A igreja ela vai deixando de ser uma igreja popular para ela ser uma igreja clericalizada. E aí os primeiros chamados pais da igreja, eles mostram muito essa questão, essa situação de uma igreja que ela vai se perdendo o seu caráter leigo, né? Como o nosso professor José Carlos de Souza, na sua tese doutoral, ele chama a igreja metodista, né, de leiga, ministerial e ecumênica. A igreja ela vai perdendo a sua laicidade, ela vai perdendo a sua organicidade ministerial e ela vai perdendo a sua ecumenicidade. Então, o que vai acontecer? Ela vai se tornar algo, de vez de ser ad extra, ela vai se tornar algo ad intra, ou seja, voltada para resolver problemas internos, as suas questões e deixar de se expandir. Tanto é que ela vai antagonizar com grupos, vai chamar grupos de bárbaros, vai chamar grupos de pagãos, vai chamar pessoas de, né, vai fazer distinção entre as pessoas, coisa que o movimento do Nazareno não fazia. Tanto é que tem uma passagem que é muito cara aos evangelhos, quando os discípulos chegam, veem alguém expulsando o demônio, e falam: ó, Senhor mestre, vimos que alguém tem o nome expulsável e repreendido. Jesus fala assim: ó, aquele que não é comigo é contra mim. Né? Então, essa tendência já existia na comunidade apostólica e ela foi apenas ampliada de um exclusivismo que não coaduna com a proposta do Nazareno. Mas nós temos hoje a oportunidade de fazer essa releitura, de entender algumas questões. Né? Em primeiro lugar, a igreja ela acontece no dia a dia. Ela está acontecendo aqui, ela acontece no dia a dia, ela acontece no cotidiano, ela acontece no trabalho, ela acontece na escola, ela acontece em tudo que é lugar. Segundo, as pessoas estão fazendo teologia o tempo inteiro. Né? A gente acha que não, mas as pessoas fazem teologia o tempo todo. Né? Tem aqui o livro do Rubem Alves, né, que ele fala: creio na ressurreição do corpo, né? E ele fala, tem uma parte lá que ele fala que está no avião, a pessoa pergunta para ele o que ele faz, ele fala que é teólogo, e a pessoa começa a fazer um monte de perguntas. As pessoas fazem perguntas teológicas o tempo inteiro, e nós precisamos estar atentos a isso. A teologia ela nasce da música popular, da série de TV, do livro e de todas as coisas que estão permeadas. E a gente precisa entender que a igreja ela é apenas um sinal, quando muito ela é algo que aponta para o reino, deveria pelo menos ser. Infelizmente, em alguns casos não tem sido isso, mas podemos voltar essa prática trilhando o caminho de Nazaré, que é o caminho das casas, da interpessoalidade, do caminho, do encontro, do diferente, de estar na fronteira, de viver a complexidade da vida através dessa simplicidade. Né? É verdade. Isso que eu penso. Um destaque, eu concordo contigo, que esse resgate, o grande legado do movimento do caminho, é exatamente uma igreja viva, né? Um povo que possa não pode até ter a sua instituição, né? Porque os tempos modernos atuais, nós somos na modernidade. Se não tivermos a instituição, na modernidade não somos ninguém, praticamente. Então, é possível que a instituição promova a dinâmica do caminho? É uma pergunta, né, para a gente fazer, para refletir. Né? Eu creio que sim, a igreja precisa manter as suas características de dinamicidade inspirada no Evangelho aqui de Marcos, onde você vê um Jesus que cura na estrada, cura dentro da casa, cura na beira do rio, cura em qualquer lugar ele vai fazendo a coisa acontecer. Né? Eu quero chamar a atenção também aqui para o recorte social e ocupacional dessas pessoas que encontram Jesus na Galiléia e também em Jerusalém. Né? Nós estamos aqui no meio de campesinos, né, Luiz? 90% dessa população aí que está acorrendo aí, afluindo, né, após Jesus, são camponeses, né? São pessoas que estão
dentro de uma estrutura social ligada ao campo, né? O campo que produz o alimento que vai para as mesas das cidades aí, dos senhores da situação. Então, você tem um povo que produz as mesas, né? É interessante que é, esses que produzem esses recursos para as mesas, a partir dos impostos e dos juros, né, dos impostos, na verdade, escochantes, né, digamos assim, eles não têm muito acesso a essa comida, né? Porque você sabe, quem não come, quem não se nutre adequadamente, fica doente facilmente, né? Quer dizer, como é que está o nível de nutrição dessa quantidade de pessoas doentes que estão aí seguindo a Jesus e precisando de cura, né? Então, você tem uma população que representa uma, uma, o homem do campo aí, que produz a riqueza que é administrada pelo Império Romano e que enche os estômagos dos senhores fariseus, saduceus, herodianos, né? Só os essênios que não precisam de muita comida, né, Luiz? Eles, como o João Batista, o cardápio é bem mínimo, né? Minimalista. É um gafanhotinho crocante, untado no mel silvestre, então é outra pegada. Mas é interessante observar que esses camponeses estão presentes na vida de Jesus. Isso nos remete à problemática, né, do extrato social desde sempre, onde você tem a terra como pivô, né, os camponeses como pessoas ligadas à terra, como aqueles que não são bem bem assistidos, bem acolhidos, né? Diga-se de passagem, a Marcha da Margarida, que aconteceu recentemente aqui em Brasília, que lembra o assassinato da Margarida Alves, né? Lá no Nordeste, e recentemente o assassinato da Bernadette, né? Da Yalorixá, né? Em relação, ligado também à questão da terra, né? Então, como é que você vê essa figura do camponês no Evangelho de Marcos? Que mensagem esse Evangelho dá para os camponeses de hoje? Que mensagem o Evangelho de Marcos daria para a Marcha das Margaridas? Que mensagem o Evangelho de Marcos daria para a família da dona Bernadette que falecera, que foi assassinada? Essa chave, né? O próprio Jesus parece nos dar, né? Ele nos dá a chave que os movimentos eles têm que começar a partir das casas, a partir da conscientização que se faz nas pequenas reuniões das casas, que é o que ele estava fazendo. Segundo, esse movimento ele tem que se expandir quebrando fronteiras, que é o que ele faz. E terceiro, inevitavelmente esse movimento vai esbarrar em estruturas políticas e sociais que vão tentar coibi-lo. Mas a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem muito poderosa. Porque o que Jesus ensina? Eu acho que isso aí talvez é a coisa que é mais valiosa. Jesus ensina que a mensagem é superior ao mensageiro. É superior à persona. A ideia é superior à persona. Então, por que o evangelho chega até nós? Porque ele não fica preso no Jesus de Nazaré histórico. Ele tem Jesus de Nazaré histórico, o exemplo, alguém que fez, aquele que é o Messias, que morreu, mas ressuscitou. E ele, como diz o Bultmann, né, ele ressuscita na mensagem também. Bultmann fala, onde Jesus ressuscitou? Né? Eu não estou negando a ressurreição corporal, mas o Bultmann ele vai falar assim, Jesus ressuscita também na mensagem do querigma, na proclamação, do queruso da igreja. Então, essa mensagem ela tem que ser proclamada diuturnamente. A mensagem que a terra é para todos, que nós temos que ter comida de qualidade, que as mulheres têm que ser respeitadas, que o direito das crianças tem que ser respeitado, que não pode ter discriminação, que não pode ter racismo,
que os direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro precisam ser respeitados, e isso precisa ser fomentado com comunhão, alegria e muita festa a partir das casas. E aí eu já finalizo a minha parte aqui, porque o tempo, acredito que o tempo deu uma meia hora aqui. Se você quiser fazer uma finalização. Sim, sim, eu concordo. E a gente poderia continuar, claro, falando sobre esse evangelho maravilhoso, desestabilizante, né? Mas, assim, eu quero finalizar com aquela análise crítica em relação ao fato de que, quando o movimento se torna uma instituição, ele tende a cristalizar-se, né? E o grande desafio para o cristianismo nos tempos atuais é recuperar essa dinamicidade, essa mobilidade, essa vivacidade e essa pluralidade, porque nós estamos vendo que, desde os princípios do Evangelho, você não tem uma tendência para a uniformidade, uniformismo, para aquela coisa fechada, né? Se assim fosse, Jesus não teria tanta dificuldade de relacionamento com o judaísmo do seu tempo, né? Quer dizer, o judaísmo detinha uma narrativa de Deus, né? A narrativa oficial, mas aquela mulher sirofenícia detinha uma outra narrativa, né? Então, existem muitas outras narrativas, marrons, caboclas, indígenas, africanas, outras antropologias que podem nos mostrar novas dimensões desse Cristo, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso, num tempo que a mobilidade pelo mundo, lembrando aqui das migrações, é cada vez mais crescente, as pessoas não cansam de morrerem afogadas em oceanos só porque precisa sair de um território para outro território, né? É aquela questão da problemática da migração. Então, que esse evangelho continue nos inspirando, né, a seguir esse Jesus de Nazaré. Isso aí, pastor. Muito obrigado aí pela mais um momento. Então, a todos e todas aí que estão ouvindo, nós vamos deixar aqui, né, nossos canais aqui, vai ser publicado posteriormente. Por hora, eu encerro essa transmissão juntamente com o pastor Loyola, agradecendo, e já para a próxima nós vamos falar um pouco sobre do confronto de Jesus em Jerusalém, essa dinâmica que levou ele a ser confrontado. Um abraço a todos e todas. Grande abraço. Uma ótima semana. Valeu, abraço, pessoal.